eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui em mais um dia dos 730 Dias Radiantes, especial de 2 anos do canal. E hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de Persépolis, essa HQ, quadrinho, graphic novel, não sei a diferença, né, da Marjane Satrapi. Só para mostrar um pouquinho do traço para vocês, né, ele é todo preto e branco, para vocês terem um pouco da visão do traço da autora, né? Ela que desenha e ela que escreveu todo o texto, né? Então a obra é completamente da Marjane. E se você assiste algum outro canal literário além do meu já há algum tempo, você sabe que teve uma época que estava todo mundo lendo e comentando esse quadrinho. E eu, tipo, achei legal, mas não me interessei muito, né? Não fiquei muito afim de ler, não despertou o meu interesse. Até que eu assisti um stand-up no Netflix de um indiano que foi para os Estados Unidos. Eu não lembro o nome dele, eu vou procurar depois e ver se eu coloco na edição aqui na tela para vocês. Enfim, eu assisti esse vídeo e nesse stand-up que eu assisti na Netflix, o indiano comentava muito assim, das diferenças culturais e como era o país dele. E eu percebi que a gente realmente sabe muito pouco desses países que estão ao Oriente, né? Assim, tanto o Oriente Médio quanto a Índia, os países que a gente costuma chamar de orientais, como China, Japão, Coreia e tal. E realmente a gente não sabe nada desses lugares. E aí eu fiquei interessada em ler por isso, para conhecer um pouco de um país ali do Oriente Médio, através de um HQ, né? Com a leitura leve, fluida. Mas eu não esperava que esse HQ fosse engraçada. Eu achava que era mais aquele tom assim de... com viés político muito forte, ou talvez com aquele tom de denúncia de situações de ditadura, sei lá, de guerra, de opressão da mulher. E tem um pouco disso aqui também. Na verdade tem muito disso, mas é tudo muito engraçado. São várias histórias que em si poderiam ter esse viés. Você podia retratar aquele fato mostrando, olha que absurdo, olha isso, mas na verdade a Marjane ela é muito engraçada, ela é muito leve, então você se diverte esse quadrinho inteiro, né? Ele é bem grossinho e você se diverte o tempo inteiro. Mas o legal é que, embora ele seja engraçado e várias vezes eu dei muita risada, ele também tem momentos que você se emociona, tem momentos que você fica tenso pelo momento da história de vida que a Marjane está passando, que você reflete. Então eu achei encantador. Então nessa HQ aqui, a Marjane diz que a motivação dela, ela vive hoje em dia na França, e ela não conseguia compartilhar muito com os amigos dela referências, né, da infância dela, ou explicar como foi esse processo da infância e da adolescência dela. Então ela decidiu escrever essa história para que as pessoas conhecessem um pouco disso, né? E é muito legal, ela começa a história quando ela tinha 10 anos e vai contando até ela já adulta, quando ela se muda de vez para a França. Sim, a Marjane, ela é do Afeganistão, né? E é muito legal a seleção de eventos da vida dela que ela faz para colocar aqui, né? Porque ela retrata ali mais de 15 anos. Eu não lembro direito qual a idade que ela sai, mas ela sai por ali com uns 25, 28 anos. E ela começa com 10, então ela vai escolher alguns episódios da vida dela. E eu achei a seleção de episódios muito boas, porque vão desde grandes eventos, como quando na adolescência, que ela mora um tempo sozinha na Alemanha, até eventos pequenos, como uma brincadeira que ela fazia quando era criança, ou uma comida que ela comia, ou até eventos que são pequenos e ao mesmo tempo são grandes. Como no dia que um tio dela, que é comunista, vem visitar ela e fica até tarde conversando com ela, contando da experiência dele de comunista e revolucionário, que em si parece um evento pequeno, né, que é só uma conversa que ela tem com o tio dele, mas ao mesmo tempo é um evento muito grande, porque aquilo tem um impacto muito grande em quem ela é e na personalidade dela. E na relação, no laço afetivo que ela tem com aquele tio. E como eu disse, o livro HQ, ele é muito leve, mas ele não é romantizado, né? Assim, embora ela mostre as coisas de uma maneira leve, que você não fica chocado, ela mostra o que de fato acontecia. E se você for pensar,
é muito cruel, é muito difícil, é muito tenso vivenciar aquilo. Mas a maneira como ela coloca no quadrinho fica uma coisa realmente assim que você consegue entrar em contato sem você sofrer, né? Mas se você pensar bem, refletir bem, você vê que foram situações muito pesadas, muito tensas. E embora a Marjane fosse do Afeganistão, né? O pai e a mãe dela eram pessoas muito instruídas e deram a ela uma educação que mesclava elementos culturais do Afeganistão, né, e da história da família dela, do país dela, com uma cultura bem ocidental, né, assim, com valores feministas, com ideais comunistas, socialistas, né, e como isso impacta, né, em quem ela é, mas ao mesmo tempo como ela precisou ir construindo o próprio caminho, fazendo as próprias escolhas, vendo de quais ideias ela ia realmente se apropriar e fazer parte dela, e quais não tinham tanto a ver, né? Era uma coisa dos pais dela e não dela em si. Então não deixa de ser um HQ, um quadrinho de formação, né? Você acompanha a Marjane pequenininha de 10 anos, uma criancinha, até ela se tornar adulta, né? Todos os sentidos dessa palavra, não só adulta na idade, mas conquistar a autonomia, a independência dela, se sentir capaz de buscar seus próprios sonhos, seu próprio estilo de vida e também construir e definir a sua própria personalidade e seu próprio jeito de ser, que é uma trajetória que todos nós inevitavelmente vamos ter que passar, né? Tem aquelas coisas que a gente recebe, né? A gente não escolhe o nosso país, a gente não escolhe a nossa família, que a gente nasce, mas a gente vai se apropriando disso, né? Quando a gente é criança, e aí quando a gente se torna adulta, a gente pode escolher o que é que a gente vai manter conosco e levar para o resto da nossa vida, e vai realmente fazer parte da nossa história, e aquilo que a gente não se identifica e que a gente vai se desprender e deixar para lá. Então é muito legal também nesse sentido, é uma forma de você conhecer a cultura de um país do Oriente Médio, né, que é o Afeganistão, mas também é a história de uma pessoa, né, da Marjane. Então é legal por esses dois olhares, tanto para você conhecer um país diferente, quanto para você conhecer uma pessoa que é muito interessante e muito legal, e que eu adorei, e que tem um traço que a princípio eu estranhei, porque parece muito minimalista e simplista, mas que me encantou depois. Acabei achando bem expressivo, embora seja minimalista, né? E talvez por isso mesmo. Então eu super recomendo a leitura de Persépolis para você. E se você gostou dessa resenha, não se esquece de clicar em gostei para mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos desse especial. Um beijo e até a próxima. Tchau!